Paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Mais uma vez, o Senhor nos concede esta bênção, esta oportunidade ímpar de nos reunirmos como igreja. Como é bom, não é? Como é bom nós sabermos que estamos nos reunindo como família da fé, nos reunindo como corpo de Cristo, nos reunindo como igreja do Senhor. Que alegria, não é? Que privilégio. Quantos neste momento, e não é nem por negligência, é porque não podem se reunirem como nós estamos fazendo, como igreja. Talvez porque estejam aprisionados, talvez porque estejam enfermos, estejam internados, não é? E nós temos esta bênção, essa graça, esse privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor. Queridos, vamos então ao texto e nós vamos ler alguns versículos aqui no Salmo 34, versículos não, né? Salmo não tem versículo, Salmo é verso, porque Salmo é poema. Vamos ler alguns versos aqui, do 1 ao 5, mas nós vamos nos concentrar, nós vamos basear a nossa reflexão ah, no verso 5, ok? Eh, e aqui no verso 5, eu quero, com os irmãos, refletir sobre vivendo a beleza do Senhor em nossas vidas. Vivendo na plenitude a beleza do Senhor refletida através das nossas vidas. É sobre isso que nós queremos falar um pouquinho hoje, em nome de Jesus. E aqui no Salmo 34, no verso 1, diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, Davi dizendo, não é? Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. É exatamente nesse verso que nós queremos refletir, que nós queremos basear a nossa reflexão. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, pedir para que o Senhor, de uma maneira especial, de uma maneira bondosa e misericordiosa, como tem sido, Ele fale conosco novamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, porque mais uma vez, por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia, por causa da tua fidelidade, nós estamos novamente reunidos em teu nome. E estamos, ó Deus, reunidos como igreja, como teus filhos, como família da fé, para refletir, ó Pai, na tua palavra, para ouvir a tua palavra, para nos alimentar da tua palavra, para nos orientar pela tua palavra. Ah, Deus de amor, em nome de Jesus, que mais uma vez tu ministres em nossos corações a tua palavra, que tu fales conosco. Para tanto, Senhor, por favor, por graça, Senhor, por misericórdia, usa a minha vida. Fala, Senhor, através da minha boca, para que todos nós possamos ouvir a tua voz, para que todos nós possamos ser edificados, ó Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Agradecidos, ó Deus, por esta bênção, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, como eu disse há pouco, nós vamos nos concentrar no versículo 5, ou, de novo, no verso 5 do Salmo 34. E sempre nós fazemos esse movimento, não tem como ser diferente.
Para contextualizarmos a palavra do Senhor, nós precisamos, antes de mais nada, contextualizar o que estamos vivendo, a nossa realidade. É assim que fazemos sempre, e aí nós trazemos a palavra para a nossa realidade. E em tempos como esses que estamos vivendo, que estamos passando neste momento, né, onde para se viver em harmonia com o meio, em harmonia com aqueles que estão à nossa volta, implica em atendermos os padrões de beleza, ora estabelecidos, é claro. Concluímos que a aparência vale mais do que muitas coisas que prezamos. A aparência vale mais, por exemplo, do que caráter, vale mais do que sinceridade, vale mais do que amizade, a aparência vale mais do que, por exemplo, companheirismo, fidelidade, compaixão, vale mais do que domínio próprio, vale mais do que amor, afinidade. Ou seja, em todo esse contexto, a fachada vale mais do que o imóvel. Não importa como esteja o imóvel, o que importa é como ele está sendo visto, como é a sua fachada, não é? Basta nós repararmos a realidade, o que está de fato acontecendo, o crescimento astronômico das empresas que fabricam, fornecem, que comercializam cosméticos, não é? Há 10 anos, se olharmos para algumas dessas empresas, nós não imaginaríamos o volume de negócios e o patrimônio que essas empresas adquiriram nesse último período, nesses últimos 10 anos, não é? Todos vocês conhecem, né? São marcas extremamente conhecidas, como Avon, Natura, Jequiti, Boticário, enfim. São tantas, né? E cresceram tanto que se multiplicam, né? E esses negócios se multiplicam porque cada dia mais e mais pessoas precisam compensar. E compensar a falta de aparência, ou seja, eu diria a feiura mesmo, a feiura interna, não é? Como rancor, como ódio, como ressentimento, como inveja, como maldade, como depressão, né? Infelizmente até alguns possessão maligna, né? Elas precisam compensar essas essas feiuras internas com uma aparência externa mais bonita, ou seja, menos reveladora, que diga menos a respeito do que está lá dentro, não é? Com um cheiro um pouco mais agradável, né? Com um aroma, melhor dizendo, um pouco mais agradável, menos comprometedor, não é? E assim a falta de beleza natural, ou seja, interior, promovida pela presença do Criador, não é? Através do Espírito Santo que habita em nós, por isso somos casa espiritual, ela é substituída pelo recurso da boa maquiagem, pelo recurso da lipoaspiração, pelo recurso da plástica, dos coquetéis de emagrecimento, não é? Pela academia, né? As pessoas hoje investem fábulas, né, para cuidar da aparência. As pessoas hoje investem horas e horas de academia para cuidar da aparência. Para quê? Para mostrar exteriormente que estão bem, né? Que estão ótimo, estou bem, obrigado, né? E não percebem que a beleza que flui daquilo que vivemos, a beleza que flui principalmente de onde nós estamos olhando, é uma beleza que vai além a essa que nós podemos produzir com os nossos esforços, né? Vou dar um exemplo.
compare-se você, que vive uma vida genuína na fé, compare-se com alguém da sua idade e que não olhe e não viva na luz como você. Você vai perceber que são muito mais sensíveis ao tempo, ao desgaste natural, né, que ocorre com todos nós. Mas nós vamos logo perceber que eles são mais sensíveis. E por que isso? Porque, de fato, se desgastam mais. É exatamente isso que ocorre. E por quê? Em tese, queridos, a fonte que nos alimenta vai mostrar cedo ou tarde os seus feitos, como ocorreu, por exemplo, com Sadraque, Mesaque, Abidnego, com Daniel. Se lembram quando eles estavam lá na Babilônia, não é? E que o rei disse, né, falou para os seus copeiros: olha, cuide bem desses jovens, dê a eles os manjares do rei. E eles falaram: nós não queremos os manjares do rei. Nós queremos ficar nas frutas e nas hortaliças mesmo. Nós vamos ficar com o nosso próprio alimento. E depois de algum tempo, o próprio copeiro percebeu que a aparência daqueles jovens era muito melhor do que a aparência daqueles que comiam os manjares do rei. É esse paralelo que eu quero fazer com você hoje. É exatamente nesse contexto que nós queremos fazer essa abordagem, nesse verso 5 do Salmo 34. E aqui, na primeira parte do Salmo, a palavra diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Lá na versão revista e atualizada diz: contemplai-o e sereis iluminados. Primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos: a direção do nosso olhar, ou a direção da nossa visão, o nosso foco de visão, faz toda a diferença naquilo que nós estamos vivendo. E a primeira pergunta que nos fazemos nesse contexto é: para onde nós estamos olhando? Para o plano das nossas vidas, ou seja, para o plano da altura dos nossos olhos, ou estamos olhando para o plano do Altíssimo? Quando olhamos da direção do nosso plano de vida, nós enxergamos a nossa realidade. Não tem como ser diferente. Nós só vamos enxergar aquilo que está à nossa volta, aquilo que faz parte do que estamos vivendo, ou seja, as nossas dificuldades, ou seja, as nossas necessidades, as nossas limitações, as nossas inquietações, as nossas fragilidades, as nossas incompetências, a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas tribulações. Porque é a nossa realidade. Nós vamos olhar para a nossa própria desesperança. Porque não há como você olhar ao redor, olhar para o que o mundo está vivendo, o que as pessoas estão vivendo, a realidade das pessoas, e ser otimista, e ser esperançoso. Não há como, porque o que enxergamos é exatamente tudo isso que, de uma forma ou outra, tem afetado as nossas vidas. Ou seja, nós, quando olhamos o nosso plano, nós olhamos para a nossa realidade. Mas quando mudamos a direção do nosso olhar para o plano acima, e esse é uma informação importante que nós precisamos gravar em nossas mentes e em nossos corações, nós vamos perceber que faz toda a diferença. Quer ver?
Abra comigo, vá um pouquinho para frente aqui no Salmo 121, nos versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra aqui no Salmo 121, nos versos 1 e 2. O salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que extraordinário, queridos. Quando ele olha para cima, porque não tem como você olhar os montes olhando para baixo. E ele diz, né, levanto os meus olhos. Se nós olharmos uma outra tradução, a tradução revista e atualizada, por exemplo, ela diz: elevo os meus olhos para os montes. Eu subo o meu ângulo de visão, eu olho para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E esta atitude instantaneamente lhe traz uma resposta. Vejam, no verso 2 ele já tem a resposta, é imediato. Percebe? Porque ao tomar essa atitude, automaticamente o Senhor já lhe responde, ou seja, a direção do seu olhar lhe trouxe imediatamente a resposta que ele estava procurando, a resposta que ele estava precisando, trouxe instantaneamente o resultado da sua atitude. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, é isso, queridos, que nós precisamos refletir. É sobre isso que nós precisamos refletir. Quando na vinda ou na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus veio à terra, os magos viram a estrela e a seguiram, não é? Qual foi o resultado dessa atitude? Eles foram conduzidos até o menino Jesus, até aquele que veio para trazer salvação a toda a humanidade. Leiam lá depois em Mateus 2, né, e o que estamos falando agora está entre os versículos 9 a 10, mas desde o começo, né, lá no versículo 1, de Mateus 2, já fala a respeito da atitude dos magos. Ninguém olha para a estrela na direção do chão. Ninguém vai ver estrela olhando para o seu plano, ao seu redor. Para você ver estrela, você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para o céu. Então, queridos, o nosso primeiro ponto nessa reflexão é que precisamos entender que a direção da nossa visão determina o que vamos viver. Determina se seremos vitoriosos ou seremos derrotados. Determina se vamos ter acesso, se vamos contemplar, se vamos ouvir, se vamos receber a promessa do Senhor ou não. Quando o Senhor foi falar com Abraão, como o Senhor disse, isso está lá em Gênesis 12, se não me engano, como o Senhor fala com Abraão? O Senhor diz a Abraão: Abraão, saia de dentro da sua tenda e olhe para o céu. E ele diz: olha, vejam as estrelas. Você pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Abraão recebe a promessa do Senhor. De que forma? Olhando para o céu. Ele contempla
a promessa do Senhor, olhando para o céu. E é exatamente isso que nós precisamos entender, é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática. A nossa visão, ou a direção melhor, a direção da nossa visão determina o que vamos viver, se seremos bem ou mal sucedidos, se encontraremos ou não respostas para as nossas indagações. O salmista recebeu instantaneamente, como nós vimos há pouco. E nós precisamos, assim como o salmista, assim como Abraão, nós precisamos também colocar em prática essa estratégia do Senhor para as nossas próprias vidas. Nós precisamos olhar para o céu. Quando olhamos para o céu, nós não enxergamos as circunstâncias. Quando olhamos para o céu, nós não enxergamos as barreiras. Quando olhamos para o céu, nós não enxergamos os obstáculos, nós não enxergamos a realidade. Por isso que fomos chamados para viver por fé e não por aquilo que vemos. Ou seja, viver por fé é viver olhando para o céu, é viver olhando para a promessa do Senhor em favor das nossas vidas. Segundo ponto, queridos, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Para toda ação há uma reação, não é? A física já diz isso. Ou seja, as nossas realizações dependem de onde estamos buscando, né? Se na luz, eu recebo luz, é lógico. Agora, se nas trevas, eu vou receber o quê? Trevas. É ação e reação. Ou seja, se busco realizações para a minha vida, eu vou à fonte das realizações. Se busco alegria para a minha vida, eu vou aonde? À fonte de alegria. Se busco alguma beleza para a minha vida, eu vou à fonte dessa beleza. Ou seja, se busco sucesso, eu vou aonde? À fonte do sucesso. Se busco bem-aventuranças, eu vou aonde? A fonte das bem-aventuranças. Se busco unção, eu vou aonde? A fonte da unção. Se busco poder, eu vou à fonte do poder. Ou seja, eu vou à fonte que atenda aquilo que eu estou buscando. Eu vou à fonte que atenda aquilo que supra a minha necessidade, que supra aquilo que eu estou indo atrás, que atenda o meu anseio, eu busco a fonte que atenda o meu desejo, aquilo que eu estou procurando. Se quero, então, ser belo, o segredo é olhar para quem é belo. Não é? A palavra do Senhor diz a respeito da grande formosura do Senhor. E se eu quero ser belo, o segredo é olhar para aquele que é belo, é olhar para o Senhor. E aí a palavra diz: aqueles que fazem isso, aqueles que assim fazem, que tomam essa atitude, estão radiantes de alegria. E por que a alegria é tão importante? Porque o tempo todo a palavra fala a respeito de alegria no cotidiano da vida cristã. Lá em Provérbios 15 e 13, a palavra do Senhor diz assim: a alegria do coração transparece no rosto. Na revista e corrigida, na versão revista e corrigida, a palavra diz: o coração alegre aformoseia o rosto.
Ou seja, o coração alegre deixa o rosto belo, traz formosura para o rosto. E é isso que é importante nós notarmos. E é isso que nós precisamos ter em mente. Nós não precisamos ficar buscando recursos, nós não precisamos ficar buscando, nos esforçando, melhor dizendo, para buscar uma formosura que se desvanece, que se desgasta, como a nossa natureza humana, quando nós podemos obter aquela que é eterna. Percebe? Veja bem, queridos, eu não estou aqui falando contra a, o hábito de, de se esforçar para uma aparência melhor. Não é isso. É natural que nós façamos assim. É importante que nós façamos isso. Percebe? Eu só estou falando de um extremo. O extremo que o mundo está vivendo. Eu estou falando aquilo que o mundo está, a atitude que o mundo está tomando. Substituir uma coisa por outra. Eu acho que, como cristãos, nós estamos em vantagem e em vantagem extrema com relação a eles, não é? Porque além de poder dar uma melhorada, se tratando um pouco, ainda nós temos a beleza que flui nas nossas vidas pela presença do Espírito em nós. Isso é extraordinário. Nós, e esse é o ponto, não somos dependentes de recursos artificiais para nos sentirmos mais belos. Nós não somos dependentes de recursos artificiais para de fato sermos mais belos. Nós sabemos que o segredo para alcançar esse objetivo é olharmos para o Senhor. Ou seja, é focarmos nele. E andarmos radiantes de alegria. Como diz a palavra, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Queridos, o que sentimos no interior, o que sentimos em nossos corações, transparece em nossas feições. Percebe? Isso é lógico até. Isso vai acontecer de fato. E quanto mais próximos do Senhor, quanto mais focados no Senhor, quanto mais na presença do Senhor, mais absorvemos daquilo que Ele é, mais absorvemos da sua glória em nossas vidas. E isso que traz a verdadeira formosura às nossas vidas. Lembram-se de Moisés? Isso está lá em Êxodo 34, 29. Moisés, após ficar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, ao descer do monte Sinai, seu rosto resplandecia. Então, se nós de fato queremos ficar mais bonitos, o segredo é olhar para o Senhor. O segredo é adentrar a presença do Senhor. O segredo é encher-se da glória do Senhor. Se fizermos isso, todos verão a beleza do Senhor em nós. E essa beleza do Senhor em nós é incomparável. Não há nada no mundo que se compare à beleza do Senhor. Vejam como é interessante esse contexto, não é? Um determinado momento, Salomão diz, olhe para os lírios do campo. Eles não tecem,
eles não fiam, ou seja, eles não produzem. Mas nem Salomão, na sua grande glória, que foi o reinado que se sabe, que se tem na história, o mais glorioso da terra, no aspecto de glória mesmo. Nem Salomão, em sua grande glória, se vestiu como um dos lírios do campo. Por quê? Porque a beleza do lírio do campo foi a beleza dada pelo próprio Deus. Foi uma manifestação da beleza do próprio Deus. Conosco não será diferente. Nós iremos nos vestir como? Então, se desejamos mesmo beleza para as nossas vidas, o segredo é nos enchermos da presença do Senhor. Ninguém vai entender porque você está rindo. Você passa por lutas, sofrimentos e tribulações, mas está sempre rindo. A sua resposta para eles é: eu tenho olhado para o Senhor. Aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria. Porque olhando para Ele, eu não olho para a realidade. Porque olhando para Ele, eu não olho para aquilo que me traz sofrimento. Porque olhando para Ele, eu não olho para as circunstâncias. Eu não olho para os impossíveis. Olhando para Ele, eu vou sempre contemplar o infinitamente mais. Porque Ele manifesta essa graça em nossas vidas e em nossos corações. Olha que interessante. A ciência já concluiu que o riso evita rugas, por exemplo, não é? Então, a alegria é terapêutica e ela conserva o corpo saudável. Então, se você está sempre alegre, logicamente o seu corpo tem menor desgaste, ou seja, consequentemente, irá demorar mais para envelhecer, não é? Que diga o nosso irmão Camei. É claro que ele não tem tanta idade, Camei, é só uma brincadeira, só um exemplo, tá bom, Camei? Mas ele parece um jovem de 35 anos, não é? Então, outro dia alguém falou de gato aqui na igreja, o Camei já ficou esperto. Está comigo que estão falando? Já foi procurar quem estava falando do gato. Ou seja, não reflete que ele já tem 40, não é? Por quê? Pela presença do Senhor na sua vida. Ou seja, quando estamos alegres, quando temos a oportunidade de rir o tempo todo, nós estaremos evitando o aparecimento dos desgastes naturais da vida. Consequentemente, estaremos nos preservando mais, portanto, mais bonito. Isso é uma estratégia aplicável. Pensem nisso, por favor. A parte B do verso que nós estamos lendo diz, a parte A, não é? Que refletimos há pouco, diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. A parte B: seus rostos jamais mostrarão decepção. Terceiro ponto: a segurança da promessa de Deus para as nossas vidas. E isso é de fundamental importância para o que nós estamos vivendo. Lá em Lucas 21, 33, o Senhor Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, nós podemos estar passando por tribulações, nós podemos estar passando por perigos iminentes, nós podemos estar passando por ameaças, por cobranças, nós podemos estar passando por insultos, calúnias, ou seja, tudo o que faz parte do cotidiano da vida que nós levamos. Mas se nós estivermos olhando para o Senhor,
nós não seremos, não ficaremos decepcionados. Nós não seremos, nós não ficaremos envergonhados. É a promessa, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós não seremos confundidos, porque o tempo todo Satanás quer nos confundir, o tempo todo Satanás usa a mesma artimanha, a mesma estratégia que usou no Éden. Não é? Ele pergunta à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam dos frutos das árvores? Ou seja, ele quer trazer confusão. Ele quer trazer insegurança à nossa fé. Ele quer trazer dúvida. Sempre foi essa a estratégia dele e sempre será. Então nós não podemos cair na sua armadilha. A palavra está nos garantindo que nós não ficaremos confundidos, porque ele agirá. Os que olham para ele estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais, ou seja, nunca vai acontecer, mostrarão decepção, nós não ficaremos decepcionados, nós não seremos envergonhados. Homens como Abraão, como Moisés, homens como Daniel, experimentaram a fidelidade do Senhor, e eles não ficaram decepcionados, e eles não ficaram confundidos, e eles não ficaram envergonhados, porque o Senhor agiu em favor das suas vidas. Percebe? É só nós olharmos a história. É só nós olharmos o que aconteceu nas vidas deles. Daniel ficou envergonhado quando ele falou: ó rei, vive para sempre, mas eu não vou adorar a sua imagem. Eu sinto muito, rei, mas eu não vou poder aderir, obedecer o seu decreto. Quando tocava a harpa, ele continuava, a trombeta, na verdade, não é? Ele continuava fazendo o que sempre fazia. Ele não deixou de orar 3 vezes ao dia, como fazia sempre. Ele não foi envergonhado pela sua atitude. O Senhor não o decepcionou. Muito pelo contrário, não é? A história diz que no outro dia o rei foi lá, cheio de temor, perguntar, né? Daniel, você está aí ainda? Ó rei, vive para sempre, o meu Deus, o meu Senhor fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Ou seja, se olharmos para o Senhor, nós vamos viver as mesmas experiências que os heróis da fé viveram. Não vai ser diferente com as nossas vidas. Não importa quão dramática, não importa quão perigosa seja a situação contra as nossas vidas. O que importa é que há uma promessa do Senhor empenhada em favor das nossas vidas. É isso que importa. E a promessa do Senhor é a nossa âncora no mar revolto. A promessa do Senhor é a nossa válvula de escape. A promessa do Senhor é a nossa tábua de salvação. Nós não seremos vencidos. É só olharmos para Ele e nós não ficaremos decepcionados. É a palavra do Senhor quem diz: jamais isso vai acontecer. Então, queridos, não há lugar mais seguro para as nossas vidas do que debaixo das promessas do Senhor. As promessas do Senhor é a garantia de que vamos triunfar. A promessa do Senhor é a garantia de que seremos libertados dessa realidade que estamos inseridos agora. Há um céu nos esperando. Percebe? O Senhor Jesus diz: olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou vir buscar você, para que onde eu esteja, você esteja também. Então, se nós olharmos para o Senhor,
Primeiro ponto, nós teremos a sua resposta imediata em favor das nossas vidas. Mais um exemplo histórico, se lembram quando Ezequias estava cercado pelo exército de Senaqueribe, o grande rei da Síria. A Síria, segundo a tradição, foi um dos exércitos mais cruéis, né, dos tempos antigos. E Jerusalém estava cercada pelo exército da Síria. E Senaqueribe já tinha falado um monte de besteiras, né? Dentre elas, o seu Deus não pôde livrar as outras nações, não vai livrar vocês. Ou ele disse, as outras nações, os seus deuses, melhor dizendo, né? Vamos colocar o texto da maneira correta. As outras nações, os seus deuses não puderam livrá-los das minhas mãos. O Deus de vocês também não vai poder livrá-los das minhas mãos. E Ezequias toma atitude e vai à presença do Senhor. E o Senhor fala para Isaías, vai lá dizer a Ezequias, eu tenho uma promessa para a vida dele, eu tenho uma promessa para os de Jerusalém, eu tenho uma promessa para o meu povo. E a resposta do Senhor a Ezequias, neste exato momento, através do profeta Isaías, ele não entrará nesta cidade. Abra comigo, é muito bonita essa passagem. Abra comigo, Isaías 37, 33 a 34, já estamos encerrando. Isaías 37, versículos 33 a 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Que promessa gloriosa! Será que isso foi cumprido? É só você ler os restantes dos versículos até o 38. Ele não só voltou sozinho para a sua terra, como ainda foi morto pelos próprios filhos. Esse é o Deus que cumpre as suas promessas. Naquele dia, o anjo do Senhor liquidou 180.000 soldados que estavam cercando a cidade. Queridos, nós vivemos baseados, alicerçados na promessa do Senhor. E é assim que tem que ser as nossas vidas. Portanto, esconda-se hoje sob as promessas do Senhor. E como que eu faço isso? Basta olhar para Ele. Só olhe para Ele. Ore para Ele e você verá o cumprimento das suas promessas à sua própria vida. Foi assim que aconteceu com Abraão. Olhe para o céu, conte as estrelas se você as pode contar. Até hoje, essa promessa está sendo cumprida. A promessa que o Senhor fez a Abraão está sendo cumprida através das nossas próprias vidas. Concluindo, queridos, a direção da nossa visão é decisiva quanto ao sucesso ou quanto à derrocada dos nossos ideais. Percebe? Humanamente falando, não vamos conseguir. O Senhor hoje está nos dando uma estratégia. Olhe para cima, olhe para Ele, e você será bem-sucedido, e você alcançará os seus ideais, os seus objetivos. Se queremos uma vida vitoriosa, queridos, nós precisamos parar de olhar na direção do plano humano.
Precisamos parar de olhar na direção que alcançam os nossos olhos, ou seja, no que está à nossa volta, no que está na mesma altura das nossas vidas. A solução não está na altura das nossas vidas. A solução está acima. Percebe? Nós precisamos olhar para cima. O nosso foco de visão precisa necessariamente ser vertical e não horizontal. Nós somos chamados para olhar para cima, para viver em função daquilo que vem de cima. Quando no deserto não tinha comida para o povo, de onde que vinha o alimento? Vinha da terra? Sobrenaturalmente da terra? Não. O pão que caía do céu. É do céu que vem o socorro, é do céu que vem a resposta, é do céu que vem a solução para as nossas vidas. Quando fizermos isso, quando fizermos assim, nós receberemos de fato aquilo que Ele tem a nos oferecer, a sua alegria. E vivendo intensamente nesta alegria, nós viveremos a beleza da ação do Senhor, da ação do Espírito Santo em nossas vidas e em nossos corações. Então, queridos, é só nos acolhermos sob as promessas do Senhor e nós viveremos o melhor desta terra. Nós viveremos de glória em glória e de vitória em vitória, como é o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? A igreja triunfa e triunfa sempre, porque a igreja vive baseada, alicerçada na promessa do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e que a graça do Senhor continue sendo derramada e manifestada em favor das nossas vidas. E que o Espírito Santo fale melhor aos corações dos irmãos. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus.